arrependam-se e sejam um homem segundo o coração de Deus. Essa é uma palavra, eu acho que é uma das palavras mais importantes da palavra de Deus: arrependimento. Sem Jesus nós não somos salvos, amém? Mas sem arrependimento também não somos salvos. Sem perdão não somos salvos. Então hoje nós vamos falar sobre o arrependimento, a necessidade de nós se arrependermos e mediante o arrependimento nós nos tornarmos um homem segundo o coração de Deus, amém? Analisando as pregações do Novo Testamento, analisando lá o profeta João Batista, quando ele iniciou o ministério dele, preparando o caminho para o Messias, para Jesus Cristo, como que ele começou? Qual foi a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos, arrependam-se. Essa é a primeira pregação de João Batista. E Jesus Cristo, após passar pelo batismo das águas, após passar pelo deserto que ele passou, após o deserto ele iniciou o seu ministério de 3 anos e meio. E ali qual foi a primeira pregação de Jesus Cristo? A primeira pregação está lá em Mateus, não precisa abrir não, é Mateus 4,17, está lá assim: arrependam-se. A primeira palavra de Jesus: arrependam-se. Então essa palavra foi a primeira palavra lançada por João Batista e por Jesus Cristo no início dos seus ministérios. Você viu quanto é importante o arrependimento. Tanto é que no batismo nas águas, o batismo nas águas é para quê? É para arrependimento. Não tem como você passar pelas águas, passar pelo batismo e não se arrepender, porque aí não valeu nada o batismo. Então quando você vai, vou passar nas águas, arrependimento, e tornar um novo homem. Naquele momento que você desce nas águas, você morre. Quando você sai das águas, você renasce. E ali é um arrependimento, você nasce um novo homem. Aí você sepulta o velho homem. A palavra arrependimento é uma palavra muito difícil de entender. Parece que é difícil de entender, mas na verdade não é difícil de entender. O arrependimento. Tive muitas pessoas aí, parece que é tão difícil a pessoa realmente arrepender, porque existe o arrependimento e existe o remorso. Que muitas vezes as pessoas, em vez de se arrepender, estão tendo remorso. E o remorso não vale nada. Ele só cria uma dor, mas ele não é um arrependimento. Porque o arrependimento ele causa conversão. Você está numa direção, você se arrepende. O que você faz? Você muda de direção, você se converte. Então o arrependimento necessita de conversão, e tem que ser pelo Espírito Santo. Interessante que a palavra grega para o arrependimento, sabe o que é? Metanoia. Metanoia é a transformação de dentro para fora. Em grego é metanoia, arrependimento. Interessante, né? E o arrependimento é necessário para a nossa salvação, para a conversão e para sermos aceitos por Deus. Amém? E para nós termos para haver o arrependimento, é necessário 3 coisas. Primeira, a razão. Segunda, a emoção. Terceiro, vontade. E precisa termos um coração de carne, que muitas vezes nós temos um coração de pedra. Um coração de pedra, ele não se arrepende. Então se você tem um coração de pedra, peça a Deus, troca esse coração de pedra e põe um de carne, para que venha realmente o arrependimento genuíno. Amém? A razão, o que significa a razão? Significa o raciocínio. Precisa, é o aprender, é o compreender o que foi feito, o pecado que foi cometido, o julgar, o ponderar. E a emoção é que depois que nós pecamos, nós sentimos uma profunda tristeza. A tristeza, ela vem após o arrependimento. No arrependimento vem uma profunda tristeza em nós. Não é isso que acontece? Aí sim, você está tendo realmente um arrependimento através da tristeza. Mas é uma tristeza que vem para a alegria. Sabemos que nós estamos reconciliando com Deus, com o Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos recebendo de Jesus o preço que Ele pagou por nós naquela cruz. Ele pagou um outro preço por nós naquela cruz. Mas como nós recebemos esse preço que Ele pagou por nós? Através do arrependimento, através do nosso pedido de perdão,
Porque após o arrependimento tem que haver o pedido de perdão, não é mesmo? E a nossa vontade, a vontade de mudar, de reconhecer o erro e de mudar de direção, de converter. Então é necessária a vontade. Se não tiver vontade, não tem como, porque você vai tomar sem a vontade de mudar de direção, como não tem como você mudar de direção, não tem jeito. Porque decisão é uma coisa, a vontade é outra. Hein? O perdão, por exemplo, o perdão é uma decisão. Nós tomamos a decisão de perdoar. Agora, arrependimento não. Arrependimento precisamos ter vontade e tomar a decisão. Amém? E o cristão, né, nós cristãos, nós precisamos de 3 coisas: água limpa, luz e um espelho. Por que a água limpa? Uma água suja, tem como nós vermos já é suja, tem como vermos sujeira nela? Então a água suja ali, cai uma sujeira na água suja, você vai perceber que tem uma sujeira lá? Não tem como, ela está suja, não tem como. Nós precisamos de água limpa. Água limpa, nós vemos tudo. Qualquer sujeirinha que caiu ali, nós vemos. Nós conseguimos tirar aquela sujeira. Outra, luz. Nós precisamos de luz. Na escuridão, o cinza é branco, o bege é branco, não é mesmo? Então nós precisamos de luz, porque luz ele revela o branco, se é branco, se é cinza, se é bege, ou a cor que seja. Nós precisamos da luz. E outro, um espelho. Por que o espelho? Um exemplo. Muitas vezes, né, estamos resfriados, né? A gente está conversando com alguém na rua, ou qualquer lugar, começa a escorrer alguma coisa no nariz, né? A gente nem percebe. Aí a pessoa, se você tiver intimidade com a pessoa, né, que está conversando, ela vai te dar um toque, não? Ó, tem um negócio no nariz aí. Mas se ele não tem intimidade, vai acontecer o quê? Ele não vai falar nada. E você está ali com aquela meleca na cara. Você está andando por aí, conversando com todo mundo, fazendo tudo e não vê. Você precisa do espelho, para você olhar no espelho e ver a meleca, ver o erro, ver o pecado. 3 coisas: água limpa, luz e espelho, para nós identificarmos a sujeira, que nós temos que estar limpos, as vestes limpas, as vestes brancas. Temos que estar 100%, porque uma manchinha que esteja nas nossas vestes, você já não está mais 100%, está 99, 99,9%, e nós temos que estar 100%. Então nós precisamos dessas 3 coisas na nossa vida. Amém, igreja? Vou falar de pessoas na Bíblia que elas apareceram um arrependimento, mas na verdade elas não arrependeram. Pessoas que reconheceram o erro, mas não houve um arrependimento da parte delas. Um exemplo é Faraó. Durante as 10 pragas, mais ou menos, foi na 8ª praga, mais ou menos, Faraó disse para Moisés: eu errei. Ele pediu para Moisés orar por ele: ore ao teu Deus por mim. Mas houve um arrependimento de Faraó? Não houve arrependimento nenhum. Não houve arrependimento. Ele falou: eu pequei contra Deus. Mas que ele continuou com o coração duro, continuou segurando aquele povo lá, até que veio a 10ª praga, para que ele viesse liberar aquele povo. Mesmo assim, após ele ter liberado, ele ainda foi atrás do povo, ainda querendo guerrear contra eles. Outro, Balaão, lá em Números, naquele momento que a jumenta falou com ele, ele reconheceu o erro dele, que Balaão estava sendo vendido. Ele era um profeta, mas era um profeta que vendia as profecias. É como se fossem os feiticeiros de hoje aí, né? Tem uns dons, mas ele usa o dom para quê? Para se vender, ou para fazer o mal, fazer o que for, desde que pague por ele, por isso. O que pagou para faz o quê? Pagando, vou lá e faço. É o bem, é o mal, seja o que for.
E Balaão, ele reconheceu que ele errou. Ele falou: eu pequei. Mas houve arrependimento? Não houve arrependimento, porque ele continuou. Outro, Saul. Saul, naquele momento que ele estava em guerra, ele recebeu uma ordem, que era para aniquilar todos os inimigos e todos os despojos. Ele não poderia pegar nenhum despojo, nada, nem boi, nem carneiro, ovelha, nem ouro, nada. Ele não podia ter pegado nada. Naquele momento que ele fez, o povo, os israelitas, servos de Saul, falaram para Saul: vamos pegar os melhores bois aqui, as melhores ovelhas para nós, vamos pegar. E Saul, com medo do povo, falou: então vamos pegar. Então pegou. Aí ele desobedeceu a ordem de Deus. Aí Samuel confrontou a Saul. Naquele momento ele reconheceu que ele errou, que ele pecou. Mas como que eu sei que ele não arrependeu? Porque naquele momento que ele disse que pecou contra Deus, ele falou assim para Samuel: me honra perto dos meus homens, me honra perto do povo, porque ele queria passar vergonha. E o arrependimento é necessário. Nós nos curvarmos diante de Deus, nós humilharmos diante de Deus, e até mesmo nós humilharmos perante homens. E ele não fez isso. Ele se preocupou com os homens dele lá, os soldados, que Samuel tinha que honrar ele. Ele falou: não vou honrar você perante você, errou. E ali ele perdeu o trono dele. Ele perdeu por isso, porque se ele realmente tivesse se arrependido, se humilhado, eu creio que Deus devolveria para ele o trono para ele. Devolveria, eu creio que sim. Mas não, ele não se arrependeu. Ele só disse que pecou. Teve um outro também, que esse foi, eu acredito que ele recebeu a salvação, eu creio que sim, mas ele arrependeu num momento muito triste. Acã foi lá em Josué. Também Josué, com seus soldados, tinha uma batalha pela frente, e ali também eles não poderiam pegar nenhum despojo, nada, pegar nada, ouro, nada. E Acã, naquele momento, no final da batalha, ele viu lá uma capa babilônica, muito bonita. Ele viu o ouro. O que ele fez? Ele não aguentou. Ele pegou a capa para ele, pegou o ouro e escondeu na sua tenda. Por esse pecado morreu muitos israelitas na próxima batalha. Uma cidadezinha chama Ai. E ali é uma cidadezinha pequenininha, tranquilinha. A Josué falou assim: vamos mandar só uns 3.000 homens lá só, porque lá é muito pequeno, lá é tranquilo para ganhar essa batalha. Nada. Através desse pecado de Acã, morreu muitos homens. E ali Deus revelou para Josué quem seria, onde estaria o pecado de Israel, e teria que corrigir. E ali foi até chegar em Acã. E Acã, na morte, porque ele foi apedrejado e foi queimado. Na morte, ele se arrependeu. Ele precisou se arrepender na morte, no leito da morte. Isso é muito triste, igreja. Nunca deixe para se arrepender no leito da morte, porque às vezes você não pode, às vezes nós podemos não passar por leito da morte, porque para nós partirmos dessa terra, para nós morrermos, basta estarmos de pé, basta estarmos vivos, basta uma parada cardíaca, uma carreta de frente. Não dá nem tempo de passar pelo leito da morte, não dá tempo de arrepender. Nós temos que se arrepender todos os dias. Amém? Tem uma pesquisa, olha que interessante. Foi feita uma pesquisa, eu gosto muito de ver sobre isso, que fizeram uma pesquisa com pessoas que estavam no leito da morte, sim, que passaram por leito da morte, E as pessoas que naquele momento, no leito da morte, elas fizeram promessas para Deus. Elas falaram para Deus: se eu sair vivo dessa situação, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um cristão melhor, eu vou ser tudo melhor. E prometeram para Deus que ia ser uma pessoa melhor. 90% daqueles que fizeram isso, aqueles que prometeram, ficaram pior do que antes.
Quer dizer, qual que é a análise que nós tiramos disso? Qual é a dica que eu dou para a igreja? Para mim mesmo, essa dica. No momento de aflição, no momento de desespero, não faça promessa para Deus. Clame por Ele, clame pelo nome de Jesus, arrependa, busque a salvação e peça para Deus: Deus, se for tua vontade, me cura, me cura. E a partir dali que você for curado, saiu dali daquela situação, vai ser uma pessoa melhor, vai testemunhar o milagre que você recebeu. Porque o que nós vimos nessa situação, 90% das pessoas, elas tornaram muito pior do que antes. Então, no momento desse, somente clama ao Senhor, clama pelo sangue de Jesus. Porque eu penso assim: se eu tiver de morrer hoje e ser salvo, estou indo embora, que morrer daqui 100 anos e perder minha salvação. Eu vejo muitas pessoas recebendo milagres, e esses milagres, às vezes, ele é para a própria condenação da pessoa, porque a pessoa recebe o milagre, o que ela faz? Vai embora, sai da igreja, volta para o mundo. Ela veio para a igreja só para receber o milagre, somente para isso que ela veio. E aí, você não acha que isso levou ela a ser um pecador maior do que antes? Por o milagre que ela recebeu, ela viu o milagre e abandonou ao Deus do milagre. Ela não queria o Deus do milagre, ela queria só o milagre. Nós temos que fazer o quê? Primeira coisa, o reino de Deus, buscar a nossa salvação. Em segundo lugar, buscar a salvação do próximo. A palavra diz, né? 2 mandamentos que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso é salvação. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é buscar a salvação do próximo. Como você pode estar salvo e você não buscar a salvação do próximo? Então, qual é a nossa missão aqui? Você pode olhar no final dos evangelhos. Jesus falou o quê? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Através do arrependimento, pregando o evangelho, pregai o evangelho. É isso a missão que Jesus deixou para nós igrejas, fazer discípulos. Essa é a missão da sala nossa terra, né? Fazer discípulos, enviar. Amém, igreja? Glória a Deus. O filho pródigo e o outro também. Só que o filho pródigo foi mais interessante, né? Foi diferente, né? O filho pródigo, aquele momento que ele pediu para Deus, pediu para o pai, né? Aqui o pai representa Deus, né? O filho pródigo representa nós. Falou: pai, me dá tudo que é minha herança aí, que eu estou indo embora. Eu vou viver o mundo, vou viver as minhas vontades. O filho pródigo pegou a herança dele. Nem tinha direito, porque uma herança só vem depois da morte do pai, não é mesmo? Mas ele recebeu, o pai deu para ele a herança. Foi no mundão aí, curtiu bastante aí, viveu a vida como ele queria viver. Aí acabou o dinheiro. De repente começou a passar necessidades, até o ponto de trabalhar com porcos, de se alimentar da comida dos porcos. Aí, nesse momento, a hora que ele chegou no fundo do poço, ele pensou assim: poxa, os empregados do meu pai estão vivendo 1000 vezes melhor do que eu, muito melhor do que eu estou aqui. Eu vou lá, vou me arrepender, eu vou lá, vou me humilhar diante do meu pai. Eu falei: meu pai, deixa eu ser pelo menos seu empregado. Mas o pai recebeu ele com abraços e festas. É isso que Deus faz conosco quando nós nos arrependemos. Muitas vezes a gente comete pecados tão pesados que nós pensamos assim: mas será que tem perdão para isso? Deus só vai me perdoar isso que eu fiz? Ele vai te perdoar. Somente um pecado não tem perdão. Não conheça que alguém tenha cometido esse pecado, nem quero conhecer, que é o blasfêmia contra o Espírito Santo. Creio que não conheço ninguém. Se você está aqui hoje, porque você não cometeu esse pecado. Porque quem comete esse pecado, ele não volta para a igreja, ele não tem arrependimento. Esse pecado, ele não traz arrependimento. Se você se arrepende, é porque você não cometeu esse pecado. E eu não conheço ninguém. Porque se eu não conheço ninguém, é porque ele com certeza já está longe, né, da presença de Deus e não quer nem voltar. Porque o Espírito Santo não está mais ali para incomodar ele, para voltar para a presença de Deus. E o filho pródigo, ele se arrependeu, mas precisou chegar no fundo do poço.
Não foi como Acã na beira da morte e morreu. Mas Acã ele teve a oportunidade de se arrepender e voltar para o Pai, e voltar para a presença de Deus, e ser acolhido por Deus, e ainda com festas. Não é assim que nós fazemos quando chega alguém que é pastor da igreja, quando ele volta para a igreja, nós não abraçamos essa pessoa? Nós ficamos felizes por isso? Então, é assim que Deus nos recebe, muito mais alegre ainda, com festas. Não precise chegar ao fundo do poço para arrepender, porque nós temos a oportunidade de se arrepender todos os dias. Amém? Falando agora sobre Davi. Davi, esse é o cara. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Vocês, por acaso, vocês iriam em uma igreja, alguma igreja que tivesse o pastor Davi e a pastora Betseba? Vocês iriam? Fala com sinceridade, pensa com você aí. O pastor Davi que assassinou o marido da Betseba para ficar com ela. Vocês iriam nessa igreja? Pois é, este pastor Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem que cometeu pecados gravíssimos, chegou a cometer o pecado de adultério e assassinato, muito grave. Mas o que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? O arrependimento. Se você for ler os salmos de Davi, a maioria dos salmos de Davi é sobre arrependimento. Quando não é arrependimento, é agradecendo a Deus por um livramento. Então, o pecador que Davi mas era um pecador que se arrependia, ele se humilhava, ele não se importava com a posição que ele tinha como rei, ele não se importava com o povo que estava olhando para ele e estava lá se humilhando, ele humilhava diante de Deus, ele humilhava diante de homens. Essa é a posição. Só que tem um detalhe, você pode pensar assim: mas então eu posso pecar, então depois eu me arrependo, está tudo certo com Deus? Se for realmente um arrependimento, estou tranquilo, só que tem um problema, tem a consequência. Davi, ele não tem uma vida boa não. Se for analisar a história de Davi, Davi sofreu muito, ele sofreu demais, muita perseguição, até o filho dele perseguiu ele, quis tomar o trono dele. Mas por que ele teve uma vida dessa forma, Davi? Por quê? Por causa do pecado dele, porque ele teve as consequências do pecado dele. Porque se Davi não cometesse esses pecados graves que ele cometeu, ele teria um reinado maravilhoso, talvez parecido com o de Salomão. Salomão foi um reinado muito bom, né? Embora no final ele fez umas besteiras lá, né, de adorar outros deuses, onde trouxe consequências não só para ele, mas como para toda a nação de Israel. Mas Davi, ele sofreu demais pelos pecados que ele cometeu. Então, vou falar para vocês, igreja, não vale a pena o pecado. O pecado nas nossas vidas, ele tem que ser um acidente. Porque se ele não for um acidente, como que você vai arrepender? Como você premedita o pecado, você planeja o pecado e se arrepende depois? Não tem como. Porque se ele for um acidente, você consegue se arrepender, embora esse acidente tenha consequência nas nossas vidas. Agora, você fala assim: vou pecar, depois eu arrependo, vou pecar, eu arrependo, vai ir. Não tem arrependimento dessa forma. Não tem arrependimento, porque quando você arrepende, você faz o quê? Você muda a tua direção, você faz uma conversão, não é mesmo? Estão andando na rua aí, não tem aquela sinalização? Proibido converter à direita, proibido converter à esquerda, ou converta à direita, converta à esquerda, né? Conversão, você tem que mudar a tua direção. Isso realmente é arrependimento. E Deus, ele não escolhe pessoas como nós escolhemos. O padrão de qualidade de Deus é totalmente diferente dos nossos. Vamos ler lá em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 6.
1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Amém? Assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Naquele momento que Samuel foi lá ungir Davi, ele não sabia quem que era que ele ia ungir. Ele sabia que era o filho de Jessé, um dos filhos de Jessé. Eles são 7 filhos. Ele chegou lá e ele viu o mais bonito, o mais alto. Opa, deve ser esse aqui. Porque Saul era um homem bonito, um homem de estatura alta. O rei Saul era um homem segundo os olhos do povo. O povo, né, Deus deu Saul para eles, é conforme o povo queria. Agora não, agora é conforme eu quero. Aí quem foi? Davi. Davi era o menorzinho, pequenininho, ruivinho, fraquinho, e estava trabalhando. Viu, Samuel viu 6 filhos. Não desses, tem mais filhos. Tem mais um que está trabalhando, não tem esse mesmo, então chamei lá. Aí viu, é esse aí, Davi. Então Deus escolheu Davi, porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi, além de ser pequenininho, né, fraquinho, era um guerreiro. Já havia matado um urso e um leão. Já estava preparado para derrubar o gigante. Aquele gigante Golias. É o gigante que nós temos que vencer praticamente todos os dias. Todos os dias nós temos um gigante para vencer, para derrubar. Assim como Davi derrubou o gigante Golias. Amém? E Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia. Amém? Vamos ler lá em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Amém? Vamos ler aqui. A vida eterna no reino de Deus está à disposição somente daqueles que se arrependem dos seus pecados. Não há exceções, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então deixando bem claro aqui que o reino de Deus está disponível somente para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Não tem exceção. Deus não faz exceção. Davi mesmo, como o homem segundo o coração de Deus, ele poderia em qualquer momento deixar de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia ter deixado, porque se ele não se arrependesse. Mas o Davi, ele continuou sendo até o final da vida dele, sendo um homem segundo o coração de Deus. E nós aqui como cristãos, hoje, no ano 2020, nós podemos ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, através do arrependimento. Arrependa-se todos os dias, porque nós somos pecadores. Se você falar que não tem pecado, você já pecou de novo, né? Que tem um pecado, né? Pecou por dizer que não tem pecado. Mentiroso, mentira. Nós temos que reconhecer a nossa origem pecaminosa e estarmos vigiando e sabemos que cada pecado que nós cometemos, nós temos uma consequência pela frente. E nós fazemos o quê? Vigiamos, nós oramos, não nos podemos afastar de Deus. Na situação que estamos vivendo hoje, essa pandemia, todo mundo de máscara, igreja com limite de pessoas que não estão vindo para a igreja. Isso é perigoso, porque as pessoas começam a esfriar, começam a orar menos, buscar menos, ler a palavra menos. Isso leva as pessoas a arrepender menos. E como tem sido a sua frequência de arrependimento? Porque eu, como pecador, eu peco todos os dias, e todos os dias eu tenho que estar me vigiando, eu tenho que estar me arrependendo. Às vezes até passo, às vezes eu peço perdão para Deus num momento, passa meia hora, eu estou de novo pedindo perdão, mas daqui meia hora, será que eu pequei nessa meia hora? Não sei se eu pequei, mas qualquer oração que eu faça, iniciou uma oração, pôs o joelho no chão, ou seja, oração de pé, está trabalhando em oração, iniciou a oração, primeira coisa, limpa suas vestes, lava-se com o sangue de Jesus, receba o perdão,
de Jesus, que Ele pagou o alto preço por nós naquela cruz. Amém? E lá não precisa abrir não, lá em Lucas 5:32 está assim, que eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele diz bem claro, né? Porque ele foi confrontado pelos fariseus. Você falou assim, enquanto ele estava junto com pecadores, o fariseu confrontou ele: você está convivendo com pecadores? Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento, não o justo. Agora, existe alguém justo? Mal sabe que os fariseus eram mais pecador que aquele outro que estava se arrependendo, estava ali aos pés de Jesus. Então nós temos que buscar o Senhor todos os dias, buscar em arrependimento, porque eu sei que todos os dias nós pecamos. Nós pecamos pelos olhos, pecamos pela boca, pecamos por atitude, pecamos de várias formas. Muitas vezes pecamos e nem sabemos. Nós temos que limpar os vestes. Pede ao Espírito Santo, toda vez que eu pecar, me incomoda, mostra para mim o pecado. Água limpa, luz, espelho, para nós vermos aonde é que está o erro, onde está o pecado. Amém, igreja? E o milagre, o arrependimento é o milagre da salvação. O maior milagre que você pode receber é o milagre após o arrependimento, que é o milagre da salvação. Amém, igreja?